Alô, amigos, está no ar mais um programa Espalha Fatos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Nós estamos também na TV Vivo Fibra, canal 508 HD. Estamos também pelos sites www.espalhafatos.com.br e tvguarulhos.com.br. E tem mais. Nas redes sociais, você pode também assistir na live do Facebook das páginas Espalha Fatos. Hermano Henning e o jornalista Sérgio Lessa, que está aqui comigo. Mas antes de eu apresentar o Lessa e dar as nossas boas-vindas a esse grande jornalista guarulhense, eu quero dizer que pelo YouTube da Espalha Fatos você também terá todos os programas arquivados ali para assistir a hora que quiser. Durante esta semana, nós estamos realizando uma série de entrevistas aqui no programa. Mas o amigo Sérgio Lessa vai dar a vocês os detalhes destas entrevistas que nós estamos fazendo. Fizemos ontem uma entrevista, uma conversa na realidade, né, com o líder da bancada situacionista na Câmara de Vereadores de Guarulhos, o doutor Eduardo Carneiro. E hoje nós temos um outro convidado aqui conosco. Sérgio Lessa, qual é a pauta de hoje, Lessa? Olá, irmão, olá, meu amigo, minha amiga, telespectadores inteligentes que escolheram estar conosco aqui ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 na NET, também pela Vivo Fibra, canal 508 HD. A pauta, irmão, é aquela de sempre, falar de Guarulhos e nós testando aí um novo formato, né, trazendo aí pessoas influentes da cidade, autoridades. E o nosso entrevistado acaba de chegar, não sei se você percebeu. Percebi, já está aqui. E como ontem trouxemos o líder da situação, da base, né, exatamente, o líder do governo, hoje para fazer o contraponto aqui conosco, agora Edmilson Lula Souza, vereador do PT, que é o líder da oposição na Câmara Municipal. Obrigado pela presença, vereador, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, irmão, todo nosso. Posso começar? Todo nosso. Puxa vida, olha, tem um elenco de indagações, porque de alguma forma essa sua presença no nosso programa era esperada, mesmo porque a mídia impressa hoje, que circulou hoje de manhã, já anunciou que ele estaria aqui presente. Então, eu tenho aqui algumas perguntas mandadas para os nossos telespectadores, os nossos milhares de telespectadores. E a primeira delas diz o seguinte: vereador, estamos já no 3º ano dessa legislatura. Como é que o senhor avalia? É para começar a conversa, hein? Sim. Por enquanto nós estamos bem light, né? No começo é bem light. Como é que o senhor avalia a atuação dos parlamentares, dos vereadores em nossa Câmara Municipal até agora? Na verdade, eu que já venho de outras legislaturas, estou no meu 3º mandato de vereador, eu verifico que muito ficou por desejar. Eu reconheço, óbvio, faço a minha parte, por exemplo, as constantes faltas de quórum, derrubada das sessões que não acontecem, às vezes os projetos não são discutidos até o final, eu acho que é um problema da casa que tem que ser resolvido. E tem muita gente que fala, mas você faz parte e ao mesmo tempo você está criticando? Eu critico porque a minha parte eu faço. No último período eu não faltei a nenhuma sessão na Câmara. Pois aí é uma parte que a opinião pública cobra muito. Nenhuma, né? Eu sempre chego 15, 20 minutos antes na sessão. Não houve sessão por falta de quórum. Isso pega mal, não pega? Pega mal, não. E na verdade fica uma exposição desnecessária, porque aquele que votou no vereador, ele quer ir na Câmara Municipal e falar, poxa vida, olha, tá lá o vereador que eu votei, tá falando algo correto, tá falando algo que eu concordo, que eu discordo, mas ele quer ver. Quando você não tem nem a oportunidade de falar, e infelizmente isso aconteceu durante muitas sessões nestes 2 anos, nesse primeiro período legislativo. E eu acho que é ruim para a casa como um todo. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço, primeiro, que não é nenhum favor nós estarmos lá no horário às terças e quintas. Na verdade, faz parte, é obrigação, faz parte do compromisso que a gente assumiu. Quando ninguém é obrigado a ser candidato, ninguém é obrigado a disputar eleições. Quando você disputa, você contrai obrigações. Entre elas, estar nos debates e na discussão, principalmente na sessão da casa. O senhor acha que houve mais empenho nas legislaturas passadas? Eu acho que o debate era diferente. Eu acho que tinha ali um clima, porque nós tínhamos diversos vereadores que acabavam utilizando da tribuna, falando temas mais quentes e mais polêmicos. Tem muito colega nosso que acaba
reclamando, poxa vida, não devemos debater esses temas aqui, vamos falar de outras coisas. Mas é justamente na polêmica e na discussão e no bom debate que a gente consegue encontrar saídas para a cidade. Isso traz mais atenção para a Câmara. Quando você tem mais atenção da Câmara, você consegue efetivamente ter o olhar do público. E aí eu acho que a sessão flui melhor e acaba não terminando por falta de quórum. Mas, vereador, eu vejo como o senhor disse, o senhor mesmo é um vereador sempre presente, muitos outros também. Mas aquele golpe de vista, né, acaba colocando todo mundo na mesma vala, porque o senhor está lá sempre, outros vereadores lá estão sempre, mas a encerrada por falta de quórum, mas nunca é divulgado quem não está. Isso é ruim. Não, lembrado isso aí, hein? Na verdade, se você verificar, quando a sessão é encerrada depois, você vai verificar quando começa a sessão, todos os nomes dos parlamentares estão lá em vermelho. Quando ocorre a primeira votação, se tem votação a primeira, muda-se a cor. Então você sabe quem está, quem não está, pela cor do painel. É óbvio que ninguém orienta isso. Quando você encerra sem nenhuma discussão, aí fica como se todos estivessem ausentes. Mas o que eu volto a dizer, eu acredito na força da fiscalização. Eu acho que quanto mais pessoas assistirem às sessões da Câmara, eu acho que esse problema diminui. Vou dar um exemplo concreto. Nós estamos sem a TV Câmara já há bastante tempo. Disso. A TV Câmara, falta, né, a TV Câmara é um instrumento. Você imagina, eu no bairro que eu moro desde os 2 meses de idade, no mesmo lugar lá no Cocaia. Eu encontrava com senhoras na rua que dizia, pô, vereador, eu vi você falando desse assunto. Então não é aquele negócio, não tem audiência, ninguém assiste. Não, é verdade. Porque eu encontrava em diferentes pontos da cidade. A gente descobre isso quando a emissora está fora do ar. Exato, porque as pessoas falam, pô, não está passando mais. Alguns até dizem, não está tendo mais sessão lá, vereador? Não tem. O que não tem é a transmissão. Então, ou seja, a transmissão eu acho que ela é fundamental. Eu tenho um projeto de lei de alteração do horário da sessão. Eu acho o horário da sessão às 14 horas é um horário ingrato para a população fiscalizar. Mesmo porque é dia da semana, né? Dia da semana, então, ou seja... Terça e quinta-feira o pessoal está trabalhando. Antigamente era à noite, né? Antigamente era às 18 horas. Então, o que acontecia? Os organismos da sociedade, as entidades de classe, tinham tempo para ir, as igrejas se organizavam para poder acompanhar as sessões. Isso trazia um acúmulo. Por isso que eu tenho um projeto de lei, não foi votado ainda, que a gente altere a sessão da Câmara para as 18 horas. O senhor sente que há possibilidade de ser aprovado isso? Não tem nenhuma possibilidade de ser aprovado. É mesmo? Por quê? Porque existe um pensamento majoritário de que as sessões têm que ser durante o dia, porque à noite os vereadores assumem outros compromissos de visitar suas bases eleitorais e tal. Eu discordo. Eu acho que nós ganharíamos muito fazendo a sessão à noite, na minha opinião. Ia gostar, e fora, você imagina, irmão, os eleitores iriam gostar. Você que é de TV há muito tempo, você imagina o seguinte, nós conseguindo a TV Câmara entrar no ar neste horário. Pois é. Então, ou seja, no horário ali que as pessoas estão chegando em casa, o horário dos primeiros jornais começa um pouquinho depois ali. Então, eu acho que a gente ganharia muito e a população também conseguiria ver. Mas, infelizmente, eu acho que... Vereador, falando agora um pouquinho do relacionamento. Oposição base na casa e oposição executiva. Como é que está? Existe um diálogo? Eu sei que o senhor é um vereador que tem bastante trânsito. Aliás, até um elogio, porque muitos vereadores ou políticos preferem conversar com o senhor, porque o senhor tem sempre uma maneira de... caminho. Um caminho, mais pro lado... esse tipo de oposição foi elogiado aqui ontem. Exatamente. Conciliador, procura uma... Como é que está esse relacionamento com a base e com o governo? Na verdade, eu acho que houve um entendimento, Lessa e irmão, no começo dessa legislatura, porque diziam, olha, esses 7 vereadores do PT, eles vão pôr fogo na cidade e tal. Nós não queremos pôr fogo na cidade. O que a gente quer é cobrar e exercer a nossa função de fiscalizadores. Então, ou seja, aqueles que são da base têm o direito de sê-lo, têm o direito de atuar como base de sustentação do prefeito, e aqueles que querem ser de oposição têm o direito de ser oposição. No primeiro momento não foi tão tranquilo assim. Vamos relembrar que a sessão que mais teve duração em número de horas aconteceu nessa legislatura, onde a sessão teve a duração de aproximadamente 17 horas seguidas. Direto. Então, ou seja, por quê? Porque os projetos que o governo mandou para a Câmara daquela forma, nós, enquanto oposição, resolvemos também mandar um recado para o prefeito. Prefeito, aqui é uma casa legislativa e nós vamos debater item a item, ponto a ponto. Se mandar 10 projetos, vai demorar mais, e nós estamos dispostos a ficar aqui. Saímos de lá 4, 5 horas da manhã, neste dia, numa sessão que tinha começado pela manhã, numa sessão extraordinária. Então, ou seja, nós temos uma forma de ver, primeiro,
de respeito a todas as opiniões discussão lá. De discussão das ideias. Nunca sem vai quebra-pau. Nunca vai ver. A nossa ofensa nunca deva ser pessoal, no campo pessoal, enfim. Ali nós estamos debatendo a política. Eu acho que nós cumprimos o nosso papel. E vários projetos de lei, vamos citar um agora. Projeto de leis que nós da oposição, eu particularmente como líder da oposição, fiz uma intervenção na tribuna dizendo, olha, esse projeto do SAAI, este artigo é um artigo que é inconstitucional e vai prejudicar funcionários, que em linhas gerais, né? Do PDV, que na verdade colocou lá que quem respondesse sindicâncias internas no SAAI e tivesse como pena demissão a bem do serviço público, não poderia aderir. Ora, você não faz uma sindicância para dizer que o sujeito vai ser demitido, você faz uma sindicância para apurar condutas e ao final, então do jeito que estava lá, ficava, a pessoa não poderia participar. Mas nós tivemos lá um acordo, acho que quase que todos os vereadores assinaram junto com a gente fez uma emenda e aprovou, está aprovado um projeto de lei. Esse diálogo a gente sempre faz de forma muito constante. Então, tudo que a gente debate lá, e se é possível debater, a gente debate com a base do governo. Agora, deixando muito claro, a nossa votação e a nossa independência do ponto de vista de postura, de opinião, como eles também têm a deles, nós respeitamos. É óbvio que isso também funciona assim, irmão. É de acordo de um lado e do outro. Não existe respeito de um lado só. Se um lado respeita e o outro não respeita, aí entra... Então, ou seja, se você tem o respeito... Deixar todo mundo falar. Aí é o que a gente fala. De vez em quando, às vezes o tom sobe, às vezes o tom... Mas eu, particularmente, tenho meu terceiro mandato aí, sempre busquei fazer a crítica política, fazer a crítica no que a gente acha que está incorreto, cumprir com o meu dever enquanto vereador de fiscalizar. E por isso que eu acho que tem Vamos entrar nesse ponto aí. Nesses 27 meses do governo Guti, não é? Que se iniciou em janeiro de 2017, nós entramos agora no terceiro ano, não é? O que é que o senhor acha dessa administração? Na verdade, eu vejo um problema concreto. Nós temos, e aí eu não sou daqueles de fazer a crítica por criticar, entendeu? Não estou aqui para criticar a figura, a personalidade do prefeito. Eu estou para criticar um conjunto de posturas que eu acho que tem feito mal para a cidade. Vou dar alguns exemplos bem rapidamente. Por exemplo, a questão da saúde. A questão da saúde é o principal problema. Quando assumiu o novo governo e nós na Câmara falamos, olha, não faça um processo de caça às bruxas no funcionalismo público. O funcionalismo público, sobretudo aquele concursado, ele não serve a este ou aquele governo, a este ou aquele partido. São peças importantes. O que se fez, na verdade, foi uma caça às bruxas de forma generalizada. Isso acabou interrompendo procedimentos. Hoje, por exemplo, como é que nós conseguimos justificar para a população que um comprimido mais simples, que custa 30 centavos, você não tem num posto de saúde, sendo que você investe na saúde 32%, que equivale a 1 bilhão. É o maior investimento. É o maior investimento, mas 1 bilhão de reais. Gestão, onde o senhor vê a falha? A falha eu vejo nas constantes trocas, não existe time, entendeu? A Secretaria de Saúde já trocou diversas vezes por secretários. A falha eu vejo na falta de diálogo com a sociedade. Quando o Conselho de Saúde reprova as contas da Secretaria de Saúde, eu acho que não deve haver uma caça às bruxas, ir atrás, responsabilidade. Tem que chamar para conversar. Escuta, vamos verificar, vocês estão achando que isso está bom? De fato, vamos colocar os pingos nos is. O atendimento na saúde não está bom. Por elementos concretos. A alegação que eu ouço sempre é que a saúde não vai bem no Brasil todo. Então, Guarulhos está no mesmo barco. Não é verdade. Eu vou dar um exemplo concreto familiar. Eu perdi uma irmã de câncer de mama em novembro do ano passado. A minha irmã estava sendo tratada no hospital público em Barueri. Eu sou testemunha do esforço daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daqueles profissionais. Eu não dei carteirada, que eu não sou de dar carteirada nem em Guarulhos, nem em lugar nenhum. Ninguém sabia que eu era vereador, ninguém sabia de quem se tratava. A gente estava lá como usuário do SUS. E fui visitar, passei praticamente o mês ali pós-eleição, um pouquinho antes, praticamente fazendo visita lá. E o que eu verifiquei ali? Ali é um serviço público. Limpo, bem organizado, onde você procurava a informação, você checava, uma sinceridade do médico que te atendia, dizia, olha, aqui nós estamos chegando no limite. Vou te explicar o que vai acontecer, um acolhimento da família e tal. Então, ou seja, eu sou testemunho de um serviço público. Então não é muito... mas Barueri tem uma arrecadação enorme e tal. É bem verdade? É verdade. O problema é que nós não podemos nos esconder atrás disso. Vou dizer, eu vi ontem o líder do governo falando das carretas da saúde que vão ser colocadas. Se nós não conseguirmos dar dignidade no atendimento lá na unidade básica de saúde, não vai ser a carreta que vai resolver.
Por exemplo, o HMU. O HMU hoje, eu tenho dito lá, por isso que a gente faz uma oposição com crítica certeira, crítica onde eu estou vendo. O HMU, diversos pacientes têm ido lá e quando chega lá são transportados para outros hospitais. Então tem um serviço, que eu costumo dizer, mais de rodoviário do que de atendimento de saúde. Ah, é generalizado? Não é generalizado, mas vários casos nos chega a reclamação disso. Mas o senhor não concorda com essa reestruturação de que os atendimentos têm que ser feitos nos locais certos? Porque, por exemplo, o HMU já tivemos épocas aí que tudo ia para lá. Realmente, e hoje foi pensado... É o princípio do SUS, mas na verdade era feito assim. Quando você reforça o atendimento lá na unidade básica de saúde, que a gente chama de porta de entrada, você evita que este paciente, que este usuário do Sistema Único de Saúde chegue até o médico, ele passou lá primeiro. Quando você não reforça lá, falta de médicos, eu aí acredito também a uma experiência muito negativa de começo de governo, quando o prefeito, cercado de vereadores e de secretários, vai a uma unidade de saúde e perde o controle e cobra individualmente um profissional, um médico, naquele momento transpareceu para a sociedade e para a comunidade dos profissionais da saúde que o prefeito estava responsabilizando o problema daquela unidade, no caso a UPA Cidade Soberana, São João, sobre todos os problemas da saúde. Pegou muito mal e depois ficou mais feio ainda porque o profissional não deveria estar lá porque ele estava de folga. Esse é o calcanhar de Aquiles transmitido pelo Facebook. Então expor uma pessoa. Nós tivemos um médico agora que foi preso. Ah, ele ia lá, batia o ponto e ia embora. É ruim isso, é ruim. Mas é uma ação administrativa. Você não pode avisar a maior rede de televisão do Brasil que você vai fazer essa ação para expor. O cidadão ele tem que ter direito à defesa, você tem que afastá-lo. Nós tivemos a desistência de 2 médicos Mais Médicos. Do Mais Médicos hoje. Como é que o senhor enxerga isso? Na verdade, o problema concreto é que o convênio feito com os médicos cubanos, eles tinham alguns diferenciais. Os cubanos vinham para ficar na cidade, para conviver. Os 28 que nós tínhamos aqui... Acha que essa desistência os jornais de Guarulhos dão hoje. Né? É o tipo de médico que os Mais Médicos estão contratando. É mais fácil você ter um médico cubano, porque ele se muda para cá, ele assume a camisa, ele veste a camisa, ele não está indo e voltando, ele fica o tempo inteiro, ele se envolve com a comunidade. Só perguntar. As pessoas que eram atendidas pelos cubanos ficavam aquela dúvida, será que eles vão entender a língua, será que vai dar certo e tal? E eles criaram uma verdadeira rede de amizade na cidade. Então, ou seja, um médico que é formado num modelo de universidade que é para ganhar dinheiro, não é o mesmo médico que é formado em países, sobretudo como Cuba, que o modelo é para você prestar serviço. Por exemplo, essa tragédia na África. Quantos médicos cubanos estão lá? Enviados pelo governo. O governo cubano enviou para a tragédia. Eles tomaram a iniciativa, não foi um pedido de dizer, olha, nós vamos, porque lá a medicina é concebida de uma outra forma e não através de uma questão privada. O senhor consegue, medicina ideológica. O senhor consegue, dentro do seu espectro, ver algo positivo de ação do Como executivo? líder da oposição, o senhor consegue vislumbrar algo de positivo na administração Guti? Eu preciso ser sincero, eu não posso dizer, eu vejo pouca coisa positiva. Porém, mesmo que a gente verifica pouquinho, seria desonestidade intelectual não falar. Por exemplo, a questão da resolução de conflitos, pelo menos de 2 que eu acompanhei, na área fundiária, foram atendidos pelo governo. O governo recebeu as pessoas, tratou com dignidade e uma delas deu um encaminhamento, que é lá aquela ocupação que tem no Ponte Alta. Então, ou seja, teve um atendimento. Pesa muito isso, o perfil de quem estava atendendo. Na época, o secretário era o Valdemar Tenório, que tem uma experiência nisso, um cara cuidadoso e tal. E depois o doutor Fernando Evans, que teve um papel decisivo ali como secretário de fazer com que as coisas andassem. O prefeito acertou também no tocante a uma crítica que a gente fez lá no começo, quando juntou a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, tudo na mesma secretaria. Educação, tudo na mesma secretaria, depois voltou atrás. Então, eu acho que são pontos positivos. Eu acho que está muito longe da gente conseguir uma avaliação positiva. A chegada da Sabesp para substituir as atividades do SAI, como é que o senhor vê isso? Aparentemente é uma boa solução. Na minha opinião, não. E eu vou explicar por quê. Quando você tem uma empresa de 50 anos, há mais de 50 anos, como é o caso do SAI, você tem ali um capital investido que você não consegue medir apenas pelo dinheiro da dívida que a gente tinha. Vou explicar bem rapidamente. O SAI não vale apenas o que você está verificando enquanto maquinário,
prédio, equipamentos e tal. Ele tem uma possibilidade de rentabilidade maior, porque ele lida com a distribuição de água. E a distribuição de água, como diz vários ambientalistas, será o grande problema desse século, né? Porque não tem água para todo mundo. Então, o que eu acho? Eu acho que da forma que foi feita a negociação, foi para resolver o imediato. Não pensando no longo prazo. É o imediato. Poderia ser resolvido de outra forma? Poderia ser resolvido se não tivesse uma visão empresarial do governo do Estado em relação a essa Mas a dívida? A água é essencial, você não pode... A dívida chegou quase a 3 bi. A gente sabe que não é culpa de um ex-prefeito só, sim, vem de muitos anos. Mas houve um pensamento, né, acho que veio da época do prefeito Eloy Petá, de que só se pagava o valor que se achava que custava. O correto. Não é que se achava. Do ponto de vista... Só fazer uma correção. O valor era pago de acordo com a média de preços que era cobrada para as cidades aqui do entorno. Certo. Como é que funcionava isso? Guarulhos pagava um preço e São Bernardo do Campo pagava outro. A capital pagava um preço e Mairiporã pagava outro. Por quê? Porque tinha uma lógica de tirar de uns e para poder fechar a conta no final. O Guarulhos disse, espera um pouquinho, se vocês estão nos cobrando a dívida, então vamos exatamente saber de que dívida nós estamos falando. Primeiro. Segundo, vamos entrar só no aspecto da dívida. Só no aspecto da dívida. Tá. Eu diria para você o seguinte, você teve uma preferência de venda do serviço de água para a Sabesp. Vocês acham que no mercado, se houvesse um leilão, um processo licitatório para vender esse mesmo serviço, a Sabesp teria a melhor proposta? Não. E eu nem estou defendendo isso, não defendo leilão nem entrega de serviço público. Mas vamos até por essa lógica que o prefeito pensou. Nós precisamos se livrar do problema de privatizar. Se é para privatizar, deveria ter um processo de leilão, um processo de licitação, onde melhores propostas. O prefeito Pascoal Tomeu tentou fazer isso, nós fomos contra em 1900 Mas a Câmara nos anos aprovou, 90, né? E tal. A Câmara aprovou, repassando para a Sabesp, que eu votei favoravelmente, que é um serviço público. Infelizmente, o governador João Dória está aí dizendo que a Sabesp está entre uma das empresas que ele pretende privatizar. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter em Guarulhos a seguinte situação, uma empresa privada tratando de algo que é fundamental. Vou dar um exemplo concreto, o que a lei diz. Eu fiz a crítica, eu votei a favor, mas fiz a crítica. A própria lei de concessão diz o seguinte, as áreas não regularizadas são responsabilidade da prefeitura, o abastecimento e coleta de esgoto. Olha o que está na lei. As áreas consolidadas ficam com a Sabesp. Ou seja, o que eu quero dizer? Áreas onde você tem o IDH baixo, área onde não tem a moradia consolidada, barracos de madeira e tal, ficaram para a prefeitura. Ou seja, o custo maior acabou ficando nas costas da prefeitura e a Sabesp pegou, entre aspas, o filão melhor, que é os consumidores que já estão ligados, já têm o fornecimento normal, já são clientes. Voltando no que a gente estava dizendo agora há pouco, em relação aos pontos positivos, a gente viu na votação do regime jurídico único uma unanimidade, né? Foram dos 32 vereadores presentes, todos votaram favoravelmente. O senhor acha que era necessário mesmo essa nova, se bem que a lei exige mesmo que haja essa mudança, né? De categorias. Como é que o senhor viu essa votação? Porque isso foi, no meu modo de ver, uma das maiores derrotas do Almeida na gestão passada. Porque não foi aprovado na época Porque não foi dele. E fora isso, fizeram uma manifestação gigante na cidade dos funcionários públicos. E dessa vez foi votado com tanta tranquilidade. Qual foi a diferença? A gente pode resumir a coisa assim. Por que o PT mudou de opinião? É que, na verdade, a proposta do prefeito Almeida, embora eu sempre fui do PT e tal, mas teve diversos projetos do prefeito Almeida que eu votei contra. Eu não tenho assim uma ligação de dizer, olha, eu tenho que votar. Por exemplo, na proposta apresentada pelo prefeito Almeida, de fato era uma proposta que não contemplava uma grande parcela da categoria, de fato. Ou seja, a proposta que foi para a Câmara agora, ela avançou em relação à proposta apresentada pelo Almeida. Não é a mesma Houve mais proposta, diálogo, então? Não é a mesma. Ou tivemos mais diálogo? Ou vocês não chegaram nem a ser consultados? Não, nós não fomos consultados. Eu acho que isso mais foi da experiência anterior, porque o prefeito era vereador à época, então ele vivenciou também esse momento da apresentação do RJU por parte do Almeida. Agora, é óbvio que o regime jurídico único foi aprovado, mesma coisa, a concessão do SAI. Se você tem lá, teve assembleia, teve reunião, os funcionários lotaram a Câmara e tal, eu não posso, como vereador, dizer, olha, vocês todos estão errados e eu estou certo. Se a categoria que vai ser diretamente atingida está fazendo um apelo, vereador, nós somos a favor, nós vamos seguir o que a categoria diz. A mesma coisa em relação ao regime jurídico. Eu tenho um monte de dúvidas pontuais de futuro. Está se resolvendo um problema mais uma vez, a prefeitura está resolvendo um problema de
curtíssimo prazo. De médio e longo prazo não estou resolvendo. Eu tenho dúvidas de futuro. Vou te dar um exemplo, claro, concreto. Todos os funcionários públicos que entraram na lei, que estão dentro, passaram para o IPREF, que é o Instituto de Previdência Municipal da cidade de Guarulhos. Anteriormente, você tinha um funcionário que, quando ele tirava uma licença acima de 15 dias, ele era seletista, ele recebia do regime geral, da Previdência Social. Certo. A partir da aprovação da lei, qualquer licença dessa recai sobre o IPREF pagar. E o IPREF é municipal. O IPREF é municipal. O IPREF tem esse recurso todo, ele está... Tem bala na agulha para poder bancar tudo mais isso. De 100 milhões todo mês. Uma outra coisa, colocado. Todos que migraram têm um período para tirar licença-prêmio, essas coisas todas. Será que comporta todo mundo nesse curto espaço, se eu não me engano é 6 meses, eu não me lembro bem da lei, tem espaço para todo mundo que quiser tirar licença-prêmio? Eu acho que o prazo deveria ser maior. São dúvidas que ficam para o futuro, mas o que vale na cabeça do legislador, e principalmente na minha? Os trabalhadores foram lá, se manifestaram favoravelmente? Eu não vou dizer para eles, olha, vocês têm toda a razão, mas eu tecnicamente acho que não devo votar nessa proposta. Então, acompanhamos. Está no DNA do PT, não é? Do seu partido. Porque ele pensa muitas vezes mais na categoria, sim, no pessoal que trabalha ali. E deixa um pouco de lado a população, o sujeito que está lá, que não é funcionário público, que não trabalha, não sai. Mas se tiver um bom funcionário público, se você tiver um bom serviço público, a população está sendo beneficiada. É o que eu acabei de falar da saúde. Então, se você tem o bom funcionário, ele atende bem a população. E o que é o bom funcionário? O bom funcionário é aquele que tem as plenas condições de trabalho. Ele vai atender melhor. Você me permite? Você me mudar um pouco da assunto, nós já estamos já no final do programa. Não podemos deixar ele escapar sem ele falar um pouco da política local. Ah, sim. Até porque, temos uma eleição, no meu modo de ver, de todos os parlamentares, dentro do Partido dos Trabalhadores, seu nome seria um bom nome para prefeito. Não sei se o senhor tem imagina isso, né? Acho que todo político sempre imagina galgar. Mas parece que está polarizando dentro do PT novamente o candidato a prefeito ser ou o Eloy Pettá ou o Alencar, que no jargão aí estaria na fila do PT. Como é que o senhor vê a 2020? O senhor acha proveitoso isso, falar em 2 candidatos já? Na verdade, primeiro, não dá para mentir. Como é que nós que estamos na política, que vivo a cidade, convivo, que sou daqui, dizer que eu não tenho pretensão de ser prefeito da minha cidade não é verdade. Na verdade, a gente tem pretensão. Sobre a questão de 2020, eu acho que tem os 2 nomes colocados, são 2 valorosos companheiros, tanto o Eloy como o Alencar. Alguns setores dentro do partido falam do meu nome como uma possibilidade de candidatura. Eu acho que seria o diferente, não seria alguém que já governou e nem alguém que está tão distante, começando um mandato como começa o deputado Alencar, que eu acho que começa bem em Brasília como deputado federal. Então tem aí possibilidades. Eu nunca vou dizer, olha, não quero. Se eu for chamado para a tarefa, com certeza a cumprirei. Minha prioridade hoje é reeleição do meu mandato de vereador. Mas teremos prévias no PT? Quando tem mais de um, tem que ter prévia, uma regra do PT. Não existe decisão de cima. Mas esperando a eleição ou vão antecipar? Eu quero que antecipe. A minha proposta é que a gente define essa parada no mais tardar até o mês de agosto. E quem decide é o diretório municipal. Os filiados, não. São os filiados, não é nem o diretório. O diretório é um grupo pequeno, de 40 e poucos membros. Os filiados locais da cidade. Locais, cada homem, cada mulher um voto. É mais importante do que o que as lideranças em termos, digamos, estaduais e nacionais pensam sobre isso. Mas tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar. Já deram um sinal ali. Já deram um sinal? Aqui estão pedindo para que eu pergunte. Prefere Alencar ou Eloy Pettá? Eu prefiro que esse campo, não falo só do PT, esse campo popular da cidade volte a governar Guarulhos, porque Guarulhos está precisando de um projeto. Existe uma ausência de um projeto político para a cidade. A cidade está desorganizada, a cidade perdeu muito nesses últimos 3 anos por uma desorganização da atual administração. Eu acho que esse campo político, que tem o PT, mas tem outros partidos, merece voltar a governar. Se vai ser com Eloy, se vai ser com Alencar, se vai ser com outro nome, porque eu não quero apenas polarizar esses 2 nomes e tal. Eu acho que tanto um como o outro, ou um terceiro nome de um companheiro ou companheira nossa, acho que vão cumprir bem a tarefa, porque não cumpre individualmente, viu, irmão? Eu fui secretário do Eloy Pettá durante as 2 gestões. Coordenei a campanha dele quando ele foi prefeito a primeira vez. Todas as decisões a gente tomava de forma coletiva. Para poder... Quem ouve mais, erra menos. É o que eu costumo dizer. Então, para finalizar,
Suas palavras aí para o nosso telespectador, encerrando, por favor, em 15 segundos. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado Lessa, obrigado Hermano, é um prazer estar com vocês aqui, estou sempre à disposição. Hermano, até amanhã. Muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos. Amanhã você vem? Se Deus quiser. Então tá, estaremos aqui, se Deus quiser, exatamente ao meio-dia, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Obrigado. Com mais uma edição de Espalha Fatos. Até lá.